Estamos vendo o futuro repetir o passado? Oi, eu sou Nicole Pimentel, advogada na área civil e PI, e hoje é o nosso quarto episódio da nossa série As Raízes do Heavy Metal. E aí, vamos falar de PI? Toda uma coleção de CDs, vinis e fitas cassetes condensadas em um servidor onde eu acesso através da minha conta do celular. No YouTube, aqui no YouTube, né? Spotify, Deezer, podemos encontrar um acervo gigante de músicas e obras de artistas. O espaço físico que todo esse acesso ocupa, pelo menos pelo usuário final, é o espaço de um celular. Basta uma conexão com a internet e pronto, você ouve a música que quiser. E como essa tecnologia afetou uma indústria bilionária? Para termos uma ideia de como funciona, vou explicar detalhadamente desde o início. Vamos supor que a banda X tenha escrito uma coletânea de músicas e transformou em um álbum. Os passos seriam: passo 1, a gênese da criação. Criei a música, montei a letra, a melodia, partitura e defini os instrumentos. Tudo pronto. As duas coisas são importantes dizer. 1. As ideias não são protegidas pela lei de direitos autorais. A música ela não pode ficar só na cabeça da gente. Ela precisa estar escrita ou fixada em algum lugar. 2. A criação por inteligência artificial tem gerado muita discussão, mas via de regra não é protegida pela lei de direitos autorais. Passo 2. Registrar e proteger. Diferente da marca, que precisa ser registrada, uma obra autoral não tem essa necessidade, mas vale o registro para poder garantir a anterioridade, ou seja, quem foi que fez primeiro. Para registrar uma obra musical, é preciso preencher um formulário do EDA, lá da Biblioteca Nacional, pagar uma taxa, geralmente de R$ 40 por obra, e apresentar seus documentos pessoais. Tudo isso é como se fosse uma certidão de nascimento daquela obra, e que pode ser feito tanto presencialmente, pelo correio, ou no site do GovBR. Nesse momento, a música estará registrada apenas no papel, não cabendo gravações digitais, fitas demo ou pendrives para aquele registro. Então, seria a partitura, de fato, a partitura, a letra. Passo 3. Materializando a obra, a criação do fonograma. Já sabemos, então, que a obra musical é a composição protegida pela Lei de Direitos Autorais e que irá compreender a combinação de sons, com ou sem letra. É a música materializada num corpo físico, o que pode ser uma fita demo, ou seja, a gravação em uma fita cassete, tanto feito em casa como em estúdios pequenos. A gravação geralmente é de baixa qualidade e serve apenas para um registro físico daquela obra. Para quem não sabe o que é uma fita cassete, lhes apresento uma, essa daqui. Passo 4. Profissionalizando a obra. Gravação em estúdio. Agora é a hora de gravar todos os elementos da música. A base que começa com a bateria ou o baixo geralmente são gravados juntos para criar o plano de fundo da música. As guitarras, teclados e outros instrumentos são gravados em camadas diferentes e posteriormente são anexadas ao todo. Vozes e backing vocals são adicionados por último e geralmente é o que leva mais tempo de gravação, pois é o que exige mais repetições e regravações. A edição. Eram removidos os ruídos, estática, afinação e onde faziam a limpeza e ajustavam o tempo de cada faixa de gravação. A mixagem. O engenheiro de som ajustava as equalizações, aumentando ou reduzindo agudos e graves, reverb, eco e delay de cada faixa de som, equilibrando cada faixa para que houvesse uma harmonia entre elas. E aquela gravação, então, se tornasse uma coisa única. E, por fim, a masterização, etapa que fazia o afinamento daquela mixagem, ajustava os alcances dos volumes,
para que se padronizasse a qualquer aparelho e igualava a equalização junto de outras obras daquele álbum. Ali também era preparado o áudio para ser gravado em CD e prensado em vinil. Passo 5. A mídia física. Agora é criado o Master CD ou Redbook, uma mídia molde para a fábrica. Um CD onde eram gravadas todas as informações para a replicação massiva daquele álbum, inclusive os metadados e o ISRC. O ISRC seria um CPF para a música, mas isso fica para outro vídeo. A arte visual do álbum, capa contra capa, o encarte, as letras e etc. Esse era um processo paralelo, mas de extrema importância para criar a identidade daquele álbum e daquela banda, né? Aqui nesse processo é que era inserido o selo Parental Advisory, se houvesse a necessidade. A gravadora e produtora era quem determinava se esse selo seria incluído ou não. No nosso episódio 2, a gente explica um pouquinho sobre esse selo Parental Advisory. A prensagem e a fabricação, onde o Redbook e a arte gráfica era enviada para uma fábrica de vinis, CDs ou cassetes. E por fim, a montagem, onde o item era inserido na capa ou na caixa, chamados de Jewel Case ou Digipack. Lá incluíam os encartes, se houvesse, né? E as embalagens eram seladas e finalizadas. Passo 6. Nas prateleiras. E a última etapa era distribuir e lançar aquela obra no mercado, rádios, eventos. Mas essa parte era de responsabilidade da gravadora e produtora daquele artista, que já tinham contratos com rádios, eventos e casas de show. Essa era a parte onde os artistas independentes mais sofriam, pois sem a distribuidora para auxiliar nesse processo, eles tinham que fazer tudo sozinhos. Isso inclui a venda de pôsteres, camisetas e até CDs nas filas de eventos de música, flyers de divulgação de festivais pequenos e até datas e horários em que a música ia ser reproduzida em algum programa de rádio ou de TV local. Todas essas fases geram muitos direitos, tanto para o criador da obra, o compositor, como os direitos conexos, que são os intérpretes, a gravadora, a distribuidora. Sabemos que os fãs de rock e heavy metal são um público fiel e ouvinte, e que também preza pela qualidade completa da música. E com isso podemos perceber um crescente retorno às raízes mais vinílicas da experiência musical. O disco não é somente um item bonito de se ter numa coleção. Muito além disso, o vinil é a gravação perfeita daquela música. Mas como assim? Que uma coisa tão antiga, remetendo a meados de 1948, é melhor de se ouvir do que as formas mais tecnológicas atuais. É simples. A produção de um vinil contempla alguns processos que são blindados de interferências externas. Primeiro, aquele Redbook, que é produzido e mixado em estúdio, é gravado em um disco de acetato, onde o processo analógico transforma as ondas sonoras em ranhuras e estrias físicas na superfície de um disco de acetato, e é usada para a prensagem na produção de discos. Eu vou detalhar um pouquinho mais aqui. As ondas sonoras da música são convertidas em sinais elétricos e depois formam movimentos mecânicos de uma agulha de corte e vai esculpindo a superfície daquele acetato, que pode ser revestido de laca ou outros materiais. O disco maître ou matriz é aplicado com alta pressão ao vinil derretido, deixando decalques daqueles sulcos e ranhuras no vinil. E quando colocamos aquele disco no reprodutor, a agulha faz o processo de forma contrária, onde as vibrações são convertidas em sinais elétricos e o amplificador transforma aqueles sinais em ondas sonoras.
Só o fato da agulha estar passando pelas ranhuras, já existe uma produção aqui de música. Mas é bem baixinho, obviamente, porque não tem um amplificador. Eu vou colocar aqui o microfone para ver se é possível ouvir pelo vídeo. Espera aí. Resumidamente, as ondas sonoras são convertidas em movimentos que geram aquelas ranhuras. E depois, aquelas ranhuras vão virar ondas sonoras, que é a música que a gente ouve. E é por isso que ouvimos uma música de forma muito mais pura, sem interferências digitais e sem perder a qualidade por conta da compressão digital. Uma curiosidade é que o primeiro disco de vinil produzido no Brasil é de 1951 pela gravadora Sinter e foi nomeado de Carnaval em Long Play, contendo 8 marchinhas de carnaval. O primeiro disco produzido no mundo foi no dia 21 de junho de 1948 e por conta disso é considerado como o dia do disco. Já em tempos atuais, temos as plataformas de streaming. E em 2008, o Spotify teve uma ascensão entre as plataformas. Os streamings de música representam 84% da receita da indústria musical. E o acesso aos streamings cresceu mais de 10% no último ano. Com mais de 600 milhões de assinantes, a receita global dos streamings de música é de 17,5 bilhões, o que representa 23% de todos os tipos de streaming, visual, música, livro. E 78% das pessoas ouvem música via streaming. E pasmem, porque entre os anos de 2010 a 2020, a receita dos streamings aumentou cerca de 34 vezes, de 400 milhões para 13,6 bilhões. Mas afinal, qual que é a relação do consumo do vinil com o rock e o heavy metal? Com a popularidade do rock e do metal entre os anos 50 e 70, os discos de vinil eram os preferidos para o lançamento de álbuns e singles, mesmo com a tecnologia da fita cassete sendo criada em 63. Muitos artistas preferiam a qualidade sonora, capacidade e durabilidade do vinil. O formato bolachão capturava toda a energia e o estilo heavy metal e rock and roll. Cadê o like? Deixa o like aqui, ó. Ajuda nós. Em 1970, o ícone do rock psicodélico de Pink Floyd chegava às prateleiras com Dark Side of the Moon, se tornando um clássico absoluto, junto com Led Zeppelin, com seu álbum Led Zeppelin 4. Ambos entregavam performances musicais impecáveis por conta da alta fidelidade sonora dos discos, o que as fitas cassetes e até o recém-chegado CD do final da década de 70 não conseguiam entregar. Esses álbuns foram essenciais para consolidar a ideia de que o vinil trazia uma entrega sonora superior e muito mais fiel à qualidade original. Hoje, a nostalgia vem à tona com algumas bandas mais contemporâneas, como a banda inglesa de rock Arctic Monkeys e a banda nacional de thrash metal Torture Squad. Seguem com a produção em vinil, mantendo esse sentimento e essa paixão viva, trazendo muito mais obras e fãs para essa maravilha antiga do mundo moderno. Segundo a Veja, o recém-divulgado relatório Mercado Brasileiro da Música, produzido pela ProMúsica, apontou que as vendas físicas no mercado brasileiro registraram um aumento de 31,5% em 2024 e já estão no mesmo patamar de 2017. Os discos de vinil são os principais responsáveis pelo crescimento e eles representam 76,7% do faturamento. É um relevante indício de que o consumidor está disposto a gastar mais para ter uma cópia do trabalho de seus artistas favoritos. E o Brasil tem força, porque é o nono
maior mercado de música do mundo, responsável por movimentar 3 bilhões de reais no ano passado. Metade das vendas de 2023 de discos de vinil são do estilo rock e seus subgêneros, incluindo o heavy metal. Um dos discos mais icônicos para o grunge é o Nevermind do Nirvana, que consagrou a banda para o sucesso no ano de 1991. As músicas como Smell Like Teen Spirit e Come As War possuem uma energia crua e captura a desilusão de sua geração. Está entre os discos mais vendidos no formato vinil. Ainda, segundo a Amazon, entre os 10 discos mais vendidos de 2024, temos The Clash, Metallica, Pink Floyd e System of a Down. E alguns dos fatores que levam à procura do bolachão é a qualidade sonora e a experiência tátil. Sobre a qualidade sonora, muitos entusiastas da música acreditam que o vinil oferece uma qualidade sonora superior, com um som mais acalorado e detalhes que podem ser suprimidos no formato digital. Você concorda com isso? Se sim, deixa aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Com relação à experiência tátil, consumir um vinil não é como curtir um streaming, onde uma música é um produto intangível, né? Os LPs permitem uma experiência de toque. Aquilo que já falamos aqui, né? Tirar o disco da capa, colocar na vitrola, acertar a agulha e deliciar-se com um som e uma experiência mais sensorial e que não pode ser replicada com streaming ou CDs. Olha, mesmo aprendendo todo esse processo aí, é muito incrível imaginar que todas essas ranhurinhas aqui carregam muita música e muita história. Vou deixar aqui os vídeos da nossa série. Por favor, não esqueça de deixar o seu like, isso faz toda a diferença, tá? Um beijo e juízo, viu? Agora tá bom?